Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um curso da nossa plataforma. Eu sou a professora Larissa Esper e vou acompanhá-los na trajetória desse curso. Bom, esse curso é chamado Mulheres em Situação de Violência e Mindfulness. Talvez você tenha entrado um pouco por curiosidade, o que seria Mindfulness, talvez você queira aprofundar sobre esse tema tão relevante e, na verdade, esse curso é um convite para que a gente possa refletir sobre esse problema tão grave que é a violência contra as mulheres e também para a gente refletir sobre quais estratégias a gente pode utilizar no intuito, de conseguir acolher as mulheres, de conseguir empoderar essas mulheres no decorrer das suas vidas, ok? Então vamos lá. Esse nosso encontro é um encontro um pouco mais breve. O meu intuito é dar uma orientação geral de como será esse curso, tá? E a partir da segunda aula já vai ser o curso valendo. Vamos lá então. Bom, primeiro, queria me apresentar para vocês. Aqui eu tenho uma foto, eu com o meu grupo aqui da Universidade de São Paulo. É um encontro que a gente chama de imersão, então a gente fez um dia, geralmente a gente faz todo o programa de Mindfulness e no último dia a gente faz um encontro de imersão. Mas vou contar um pouquinho da minha história bem breve, só para que vocês possam entender até que ponto eu posso contribuir com a formação de vocês. Eu sou então formada aqui pela Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Depois da minha formação eu tive uma longa experiência prática, profissional e sempre em paralelo eu gostei muito de pesquisa. Então eu fiz o meu mestrado, eu sou mestre e doutora, também fiz o doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui também na USP, e fui uma das integrantes do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento, aqui da Faculdade de Medicina. Nesse período, eu tive a oportunidade de ser aprovada na Universidade de Carolina do Norte, ela fica nos Estados Unidos, e foi lá que eu tive uma longa experiência com mulheres, especialmente mulheres e crianças, com questões de saúde mental, tá? Depois de tudo isso, nessa trajetória eu vou explicar um pouco melhor no próximo slide, mas eu tive uma grande necessidade de aprofundar estratégias de bem-estar. E foi aí que eu fiz o meu pós-doutorado. E o meu pós-doutorado é em Mindfulness, por isso que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa experiência, ok? Bom, já vimos então um pouco no que eu posso contribuir com vocês e o que eu quero, começar a refletir junto com você, meu colega de profissão, meu aluno, enfim. Durante muito tempo da minha carreira profissional, o meu foco principal foi na dor humana. Talvez isso ocorra com você também. Por muito tempo eu estudei e eu aprofundei em questões como depressão, ansiedade, uso de substâncias psicoativas, que é o tema do meu doutorado, especialmente. Então, o meu foco foi muito grande para esse perfil, para esse aspecto da saúde mental. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu, como profissional, tinha certas limitações, Muitas vezes eu tratava a depressão, mas o meu paciente não ficava feliz. Muitas vezes eu tratava e acompanhava a ansiedade, mas nem por isso ele começava a ser otimista, Ou então ele voltava a trabalhar, eu auxiliava ele nesse processo e não necessariamente ele tinha uma sensação de bem-estar, de produtividade, de sentido para a vida. Então, isso ocorre muito, na psiquiatria, na psicologia, na enfermagem psiquiátrica. Por muito tempo, o nosso olhar é muito voltado para a psicopatologia. Então, a gente sabe muito bem os critérios diagnósticos, a gente faz pesquisas para esses critérios, segundo esses critérios, mas e o nosso foco, se a gente colocar uma lente de contato, é muito na dor humana. E eu resolvi, assim que eu voltei dessa experiência no exterior, eu resolvi que eu queria ter um olhar um pouco diferente, Eu queria olhar também para outros aspectos e não só para a dor. E aí tem um pesquisador, um neurocientista, que eu quero comentar com vocês sobre ele no decorrer do curso, que eu achei muito interessante, que ele também teve, depois que eu tive esse insight, ele também teve essa trajetória, e na hora que ele teve esse insight, ele começou a estudar, assim como eu, questões voltadas para o bem-estar, para a felicidade, Então,
para a gente refletir um pouco melhor. Aqui são reflexões, tá, pessoal? De acordo com a sua realidade, da minha realidade, para a gente pensar juntos. Ok, a gente ter um olhar para a psicopatologia, ela é importante, né? A partir do momento que a gente, por exemplo, reconheceu a depressão, uma série de tratamentos foram possíveis para ela. Mas por que não também olhar para o bem-estar? Também olhar para estratégias positivas, estratégias que tragam o bem-estar para aquele paciente. E dentre esses aspectos de bem-estar que eu vou trazer mindfulness para vocês, como uma das estratégias que a gente talvez possa utilizar com os nossos pacientes. Especialmente alguns conceitos de mindfulness que trabalham muito com, por exemplo, a autocompaixão, o autocuidado, o reconhecimento do corpo, o reconhecimento dos sentimentos, né? A consciência plena do que está acontecendo. Então são ferramentas que talvez a gente possa utilizar na nossa clínica também. E aí, como eu disse para vocês, eu quis ter uma experiência prática. E o que eu fiz? Junto com os meus colegas da Universidade de São Paulo, eu fiz uma série de grupos com mulheres que viviam em situação de violência ou que já tinham vivenciado essa situação. E nesse grupo eu vou compartilhar com vocês essa experiência. O que ocorreu nesse grupo, como que essas mulheres chegaram até nós, como que foi o desenvolvimento dessas atividades e o mais interessante, qual que foi o desfecho, quais foram os benefícios para elas. Cabe ressaltar algo importante aqui. A violência, ela não tem cor, não tem status social, não tem nível educacional. Dos grupos, né, que eu desenvolvi, eu tinha adolescentes, eu tinha idosas, eu tinha pessoas, algumas participantes do meu grupo, aliás, minhas queridas, elas não sabiam nem ler nem escrever. Ao mesmo tempo, outras já tinham pós-graduação, tinham um nível econômico, né, social já elevado. Então, a violência contra a mulher, ela atinge a todas nós. Talvez você que esteja vendo esse curso, se for uma mulher, talvez no decorrer da tua vida, você tenha sido exposta a uma série de momentos que sentiu medo, que sentiu receio da violência. Infelizmente, nós como mulheres passamos por essa série de situações, né? Então, eu tive essa experiência prática que eu vou compartilhar com vocês nesse curso e eu também queria compartilhar que esse estudo, aqui é uma foto minha com algumas colegas da Universidade de São Paulo, que nós recebemos um prêmio, nós somos as primeiras brasileiras a receber esse prêmio. É um prêmio da Elsevier, é uma revista científica que ela premia estudos, né, que têm um destaque. E esse prêmio em especial, tem diferentes prêmios, mas esse em especial é chamado, que são pesquisas para um mundo melhor, né? E é isso que eu quero propor para vocês. A gente pensar em estratégias, em intervenções, que a gente consiga fazer um mundo melhor, uma melhor intervenção, especialmente o maior cuidado para as nossas mulheres, que são vítimas, né, de violência interpessoal. Ótimo! Vamos lá falar um pouquinho sobre 2 desfechos desse curso. Primeiro, mulheres em situação de violência. No Brasil, pessoal, nós somos considerados um dos 5 países com maior número de feminicídios do mundo. Então, pessoal, não é mimimi, não é historinha, tá? A violência contra a mulher no nosso país, ela atinge níveis extremamente elevados. Isso causa um grande sofrimento para as nossas mulheres. E claro, né, nós, acredito que você, aluno, seja um profissional da saúde mental, da saúde de maneira geral, né? A gente se depara frequentemente com esse tipo de situação, né? E a gente tem que ter ferramentas para lidar com as mulheres diante disso. E aí, eu vou trazer para vocês agora algumas figuras públicas, digamos assim, né? Que relataram publicamente na mídia, em revistas, que sofreram violência. Vou começar pela Palmirinha, talvez você conheça, né? Essa senhora de sorriso doce, que tem alguns programas de televisão, faz receitas maravilhosas. Ela, alguns anos atrás, ela disse que sofreu violência doméstica por longos anos, né? Uma outra
A Luísa Brunet, talvez vocês também tenham visto há alguns anos, reportou que também sofreu violência, né, durante algumas situações. E por fim, claro, todos conhecem a Xuxa, né, é uma das grandes figuras públicas que a gente tem aí, também reportou sofrer violência. Aqui eu estou dando 3 exemplos, mas se a gente ampliar isso, não está distante de nós a violência contra a mulher. E dessas 3 figuras públicas, eu queria destacar um relato que a Xuxa trouxe, que ela diz assim: nós achamos que somos culpados. Eu sempre achei que eu estava fazendo alguma coisa, ou era minha roupa, ou era o que eu fazia que chamava atenção. Então, ao invés de falar para as pessoas, eu tinha vergonha, me calava, me sentia mal, me sentia suja, me sentia errada. Por que eu trouxe essa frase para a gente refletir? Independente se você gosta ou não da Xuxa como figura pública, nessa frase ela traz algo, né, que é muito comum em mulheres que foram vítimas de uma situação que envolvia violência. Quantas e quantas mulheres eu acompanhei que elas diziam que se sentiam culpadas. E eu argumentava, eu falava, olha, mas foi um crime que ocorreu, né? Você, na verdade, é a vítima. Mas a violência psicológica, junto com a complexidade que envolve a violência, fazia com que elas se sentiam extremamente culpadas. Então, a violência por si só, ela é extremamente complexa e ela envolve diferentes aspectos, não só da vítima e do agressor, mas de uma sociedade como um todo. E é isso que eu quero trazer para reflexão também aqui nesse curso, tá? E para a gente fechar, mulheres que estão vendo cursos, a culpa não é de vocês. Quando ocorre uma violência, independente, a culpa não é de vocês. Há um tempo atrás eu encontrei, compartilhar algo pessoal com uma pessoa muito querida minha, que me contou que vivenciou uma situação de violência, e ela dizia a culpa que ela tinha, né, de ter ocorrido aquilo. Foi com um estranho, a violência que ela sofreu. E aí eu falei para ela, olha, se por exemplo, né, num posto de gasolina entra um ladrão, e esse ladrão rouba o caixa, né, faz um roubo naquela conveniência ali. Esse é um crime. Acredito que todos vocês concordam comigo. Roubo no nosso país ainda é um crime, né? Mas quando esse tipo de roubo e crime acontece, ninguém pergunta a roupa do atendente do posto de gasolina ou a roupa do bandido, né? Ninguém pergunta isso. Por que que em outras situações, quando envolve uma violência contra a mulher, é questionado o tamanho da saia, o top, com quem ela estava, o horário que ela estava, né? E a gente tem que entender um pouco melhor essa complexidade. É o mesmo crime. Parênteses, não é o mesmo crime, são crimes diferentes, mas é um crime. Nesse sentido que eu quero dizer para vocês, ok? Então, para compreender um pouco, né, da questão da violência, nós temos diferentes abordagens. Temos uma abordagem que é uma perspectiva de gênero, né, que aí a gente vai discutir a questão da hierarquia do masculino e o feminino, enfim, quando a gente discute, né, o direito da mulher receber o mesmo salário, no mesmo cargo, com as mesmas competências de um homem, é uma perspectiva de gênero. Temos a abordagem dos direitos humanos, então, o Estado, né, ele deve cumprir e respeitar os direitos humanos e proteger as mulheres e a sua sociedade diante de determinados tipos de violência. Temos a abordagem da justiça criminal, que aí, boa e velha questão, justiça seja feita, né? Que diante aqueles fatos sejam analisados e aí a justiça realmente tenha sido cumprida. E por fim, destaque para a abordagem da saúde pública. Então, professora, o que nós veremos nesse curso? Eu vou discutir com vocês a abordagem da saúde. Não estou desmerecendo de maneira alguma as outras abordagens, muito pelo contrário, mas eu vou discutir com vocês o que eu tenho maior expertise, no que está dentro do que eu posso aprofundar um pouco melhor, ok? E por que a saúde pública? Por que eu vou discutir questões de saúde diante a violência? Olha que dado interessante que a Fiocruz apresenta. Mulheres em situação de violência apresentam seu problema para um profissional de saúde 35 vezes mais
do que apresenta para a Secretaria de Saúde de Segurança Pública. Ou seja, no primeiro impacto, nesse momento, as mulheres buscam como apoio, principalmente os profissionais da saúde. E aí eu te pergunto, que ferramenta nós temos para cuidar dessas mulheres? Qual é o cuidado que nós temos para abordar essas mulheres? Será que elas estão sofrendo uma segunda violência ao buscar esse cuidado ou não? Será que elas estão sendo acolhidas como realmente precisam? Nesse caminho que a gente vai discutir, ok? Certo, já falei um pouco sobre o problema da violência, a gente vai aprofundar muito mais, mas agora eu quero falar para vocês sobre mindfulness. Não estou falando aqui, já quero deixar claro aqui na apresentação, que a partir do momento que eu uso mindfulness, eu não vou utilizar outras estratégias como psicoterapia, em alguns casos um acompanhamento psiquiátrico, de maneira alguma, né? Os grupos que eu realizei, que eu falei no comecinho dessa aula, eram feitos ou com mulheres que já estavam em tratamento, tá? Psiquiátrico ou psicológico, ou mulheres que tinham muito receio a gente sabe que isso ocorre na saúde mental, tinham muito receio de passar por esse tipo de tratamento e viram em mindfulness uma alternativa para elas terem um cuidado. Então, é importante destacar isso, que mindfulness é uma estratégia complementar. Ela não deve ser encarada, ainda mais em casos graves, como estratégia única, tá? Ela traz alguns preceitos, algumas reflexões e algumas práticas, mas de maneira alguma a gente tem que incluí-la como única estratégia, tá? Pelo menos até hoje. Esse vídeo foi gravado em 2021. Talvez daqui a alguns anos tenhamos uma percepção diferente. Mas o que é mindfulness? De uma maneira geral, nós temos um pesquisador e um clínico chamado Jon Kabat-Zinn, que ele diz que mindfulness é a consciência que surge ao prestar atenção de forma intencional à experiência ou fenômeno presente, sem julgá-la, criticá-la ou reagir a ela. O que ocorre com muita frequência nas mulheres que sofreram alguma violência? Elas ocorrem um processo de ruminação. Elas revivem aquele trauma. Elas ficam no passado, né? Ficam revivendo aquele trauma. Isso traz uma série de consequências emocionais. Mindfulness traz ferramentas para que essa mulher consiga viver um momento presente. E é isso que eu vou discutir com vocês. Então, para a gente ir fechando, quais são os tópicos do curso? Fiz a apresentação, vou trazer um caso clínico, coloquei o nome fictício de Solange, tá? Vocês ampliem para qualquer nome que quiserem. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre a violência contra as mulheres. E aí, vou explicar aqui para vocês. Já ouviu falar do ciclo da violência? Especialmente a violência doméstica, né? A gente vai aprender um pouco melhor isso. Por que quando ocorre uma violência contra a mulher, a gente tem que ficar muito atento sobre esse processo, sobre esse desfecho, o quanto antes intervir, melhor, para evitar consequências, tá? A gente vai discutir o ciclo da violência. Além disso, eu vou apresentar para vocês o que a gente chama da roda do poder e controle. O que é isso? Por incrível que pareça, ou talvez não tão novidade assim, muitas mulheres não percebem que estão sofrendo violência. Ah, Larissa, mas espera aí, imagina, né? Ela não vai sofrer, não vai saber que ela está sofrendo uma violência, apanhando? Sim. Muitas mulheres têm uma violência psicológica e uma manipulação tão grande que elas não reconhecem a violência que elas estão passando. Então, a roda do poder e do controle ajuda a desmistificar e a esclarecer o tipo de violência que ela está passando, tá? Bom, conversar um pouquinho sobre essas consequências físicas, emocionais, sociais que a mulher passa. E aí, por fim, essa vai ser a primeira parte do curso. A segunda parte, a gente vai conversar especificamente de mindfulness, conversar sobre autocompaixão, sobre estratégias benéficas para a mulher, sobre a maior consciência do corpo,
Tudo isso eu vou discutir e abordar junto com vocês, no contexto, né, desse perfil que a gente está atendendo. E por fim, lá na última aula, eu vou fazer uma prática de autocompaixão com vocês, para que a gente possa ter um gostinho, né, sobre como que é essa intervenção. Então, esse é um curso, né, ele não é um curso de formação em Mindfulness, ele é um curso para a gente poder refletir e aprender algumas ferramentas, tá? Já na pastinha do curso de vocês, tem 2 indicações de leitura. Ah, professora, eu estou precisando agora de saber ferramentas, o que eu faço diante de violência sexual. Tem um documento do Ministério da Saúde, que ele está bem interessante, que está na pastinha de vocês, que vocês podem acompanhá-lo. Ou se não, vocês, nossa professora, trabalho numa unidade básica de saúde, ou trabalho na comunidade e eu preciso de material para trabalhar com a prevenção da violência. O que eu tenho para vocês também na pastinha? Um material da Organização Mundial da Saúde que está bem completo e bem interessante. Além disso, 2 documentários eu gostaria de recomendar fortemente que você assistisse. No fim dessa aula eu vou colocar o trailer desses 2 documentários para vocês sentirem um gostinho. O primeiro é esse, é um documentário nacional, foi lançado em 2017 e o nome dele é Mexeu com Uma, Mexeu com Todas, da Sandra Wernick. Ele é um documentário que tem algumas personalidades, algumas famosas e pessoas comuns. Tem entre as pessoas que trazem um relato, a gente tem a Maria da Penha, que fala um pouco da experiência dela, mas também tem algumas atletas, a Luísa Brunet, enfim. Tem uma série de personalidades que falam sobre como que é vivenciar a violência no nosso país, tá? É um vídeo bem interessante, vocês encontram no YouTube, ele realmente vale a pena. E um segundo documentário, esse, pessoal, ele é um documentário americano. Só que eu queria muito compartilhar com vocês. Quando eu vi esse documentário, ele realmente me ampliou, né, a visão, especialmente sobre o machismo. Ele é um documentário, se você é um homem que está vendo o curso, talvez você se reconheça em algumas partes. Se você é uma mulher que vê o curso, mesmo assim vale a pena ver esse documentário, tá? Então todos eu recomendo, porque ele discute a construção do machismo. O foco desse curso não são intervenções para os agressores, embora seria algo interessante também. Mas como onde envolve uma violência tem um agressor também, é importante a gente entender esse olhar, né? Então, por que a gente observa, né? Por exemplo, aquele menino, desde pequenininho ele ouve, homem não chora, você tem que ser macho, né? Você não pode demonstrar afeto, engole o choro. Qual que é a repercussão disso para a vida adulta dos homens? Então, esse documentário reflete um pouquinho sobre isso. Ele é, como eu disse, né? Ele é feito nos Estados Unidos, mas eu acredito que tem muita coisa em comum com a nossa realidade, tá bom? Pessoal, então, por hoje é isso que eu queria discutir com vocês. Vou deixar agora os 2 trailers para vocês terem um gostinho de como são esses documentários. E vejo vocês em breve. Até! Mexeu com uma! Mexeu com todas! Mexeu com uma! Mexeu com todas! Ele me levava de volta para casa, de ônibus. Dessa vez, ele desviou do caminho, falou que tinha que passar em casa. E aí já veio aquele alerta. Eu falei, ele vai fazer aquilo comigo de novo. Eu senti que não adiantava nem eu tentar me explicar, porque as pessoas já tinham tirado uma conclusão ali de que eu era uma vagabunda, que tinha dado pra ter esse cara no banheiro, sabe? E, obviamente não foi isso que aconteceu, eu fui estuprada, saca? Estupro não tem consentimento. Estupro! Estupro! É crime! É crime! E a culpa? E a culpa? Nunca é da vítima! Nunca é da vítima! Eu estava dormindo e escutei um tiro dentro do quarto. E eu quis me mexer e não consegui. Então eu disse, puxa, o Marco me matou. Todo esse processo é muito demorado, né? Minha audiência, por exemplo, aconteceu uns meses depois.
E o dia você realmente fica destruída, porque você tem a possibilidade de encontrar a pessoa que você amou, a pessoa que te agrediu. E você tem que estar ali para falar sobre o que aconteceu. Você tem que relatar o fato. A culpa não é minha. A culpa não é dela. A culpa não é minha. A culpa não é dela. Stop crying. Stop with the tears. Don't cry. Pick yourself up. Stop with the emotion. Don't be a pussy. Don't let nobody disrespect you. Be cool and be kind of a dick. Always keep your mouth shut. Nobody likes a tattletale. Bros come before hoes. Don't let your woman run your life. You bitch. What a fag. Get laid. Do something. Be a man. Be a man. Grow some balls. The three most destructive words that every man receives when he's a boy is when he's told to be a man. We've constructed an idea of masculinity in the United States that doesn't give young boys a way to feel secure in their masculinity, so we make them go prove it all the time. Within their peer group culture, each of them is posturing based on how the other boys are posturing, and what they end up missing is what they each really want, which is just that closeness. In good times, guys are like really close to each other, but when things get a little bit worse, you're on your own. From middle school, I had 4 really close friends. Once I kind of went into high school, I struggle finding people I can talk to because I feel like I'm not supposed to get help. Our kids get up every morning. They have to prepare their mask for how they're gonna walk to school. A lot of our students don't know how to take the mask off. What is it you don't let people see? Almost 90% of you have pain and anger on the back of that paper. If you never cry, then you have all these feelings stuffed up inside of you, and then you can't get them out. They really buy into a culture that doesn't value what we've feminized. If we're in a culture that doesn't value caring, doesn't value relationships, doesn't value empathy, you are going to have boys and girls, men and women go crazy. I had anger issues in high school. I felt like an outcast. I've been suspended at least once every year I was here. We would just look for trouble and just like try to fight. Boys are more likely to act out. They're more likely to become aggressive. Most people miss that as depression, or see it as a conduct disorder, or just a bad kid. I felt like just giving up on life. You know, I actually had suicide thoughts in my head at 6th grade. I felt alone for a long time, and I actually thought about killing myself. Whether it's homicidal violence or suicidal violence, people resort to such desperate behavior only when they are feeling shamed and humiliated, or feel they would be if they didn't prove that they were real men. If you're told from day one, don't let nobody disrespect you, and this is the way you handle it as a man, respect is linked to violence. If I can man up, why step down from that, you feel me? It's like instinct. So man up. Man up. Man up. Man up. Pull some fucking balls. Act like a man. Be a man. Be a man. For my kids, I was gonna end this hyper-masculine narrative here.